Ok, então, bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso evento, né? Quero agradecer a presença de todos aqui, né, para debater esse tema tão importante da economia de plataforma e o cooperativismo. E, iniciando, né, ao saudar a todos, em especial saudando o professor Jorge, que já está aqui conosco, quero iniciar fazendo alguns comentários em relação ao projeto de pesquisa, antes de passar a palavra ao professor Jorge. Então, essa é uma atividade do projeto de pesquisa Cooperativismo de Plataforma e Ambiente Jurídico, que é um projeto que ele tem o apoio do sistema OCB. Ele foi aprovado na chamada pública do CNPq Sescop 007 de 2018. Tá? E o objetivo geral desse projeto é analisar os fatores impulsionadores e restritivos ao desenvolvimento do cooperativismo de plataforma no ordenamento jurídico brasileiro, propondo medidas para o seu desenvolvimento. Há uma série de resultados previstos, né, nesse projeto, e um deles era a realização de um evento nacional, né, que nós previmos ao final do projeto, um evento que seria presencial. Em virtude das questões, né, da pandemia, nós resolvemos, então, transformar esse objeto, né, esse resultado, do projeto, em uma série de webinars. E esse primeiro webinar, ele tem por objetivo, né, tratar um dos primeiros objetivos específicos do projeto, que é o de diagnosticar a existência das plataformas digitais tradicionais, eventuais regulamentações e analisar as perspectivas para o cooperativismo de plataforma, né? Esse tema, ele é um tema para tratar justamente da parte inicial, né, que é a economia de plataforma, e por isso, né, depois eu vou apresentar o professor Jorge. Eu não vi ninguém mais capacitado do que ele para tratar desse tema de economia de plataforma, né, dada a sua expertise, né, e várias conversas já que a gente já teve a respeito desse tema. Também quero aproveitar esse momento, né, já para convidá-los para o próximo webinar, que vai ser o trabalho nas plataformas e as oportunidades para o cooperativismo. Nesse próximo webinar, que vai se realizar no dia 6 de maio, às 19 horas, participarão o professor Rafael Groman, da Unicinos, a professora Sinara Neumann Alves, da SCOP, a professora Josiane Caldas, da Federal do Paraná, e a professora Luciane Barzotto, da Federal do Rio Grande do Sul. Então, a gente também está incluindo aqui no chat o formulário de inscrição. Então, aqueles que tiverem interesse nessa próxima atividade que a gente vai fazer do projeto, por favor, acessem e se inscrevam. Ok? Bem, o nosso tema de hoje, então, é a economia de plataforma e as oportunidades para o cooperativismo. Então, o professor Jorge, né, vai falar para a gente no início, depois a gente vai ter a oportunidade de discutir algumas das questões colocadas pelo professor, e eu vou apresentá-lo antes de passar a palavra a ele, então. O professor Jorge Renato Verschori é economista, mestre e doutor em administração pela URGS e pós-doutor pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ele é professor de estratégia e novos negócios no programa de pós-graduação em administração da Unicinos, é professor associado da Universidade de Poitiers, na França, é bolsista produtividade em pesquisa nível 2 do CNPq e coordenador de programas profissionais na área da administração, ciências contábeis e turismo da CAPES. As áreas de interesse do professor Jorge são estratégia, redes, cooperação, blockchain e inteligência artificial. Então, devidamente apresentado, professor Jorge, eu já agradeço de antemão pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco falando desse tema, e passo a palavra, então, e, por favor, peço que faça, então, o compartilhamento aí a partir do seu computador, da sua apresentação. Muito bem. Bom dia a todos, em especial bom dia ao Mário e à Paola, agradecendo o convite de poder compartilhar um pouco desse meus estudos e conhecimento que eu adquiri nos últimos anos sobre plataforma, economia de plataforma e estratégias de plataforma, e muito interessante poder compartilhar isso com pessoas que trabalham no cooperativismo. Então, a gente vai poder alinhar as questões da economia / estratégias de plataforma com a especialidade de vocês, que é o cooperativismo, e aí podemos, ao final desse nosso encontro, identificar, conversar sobre as oportunidades, já que aqui o foco de hoje vai ser mais as oportunidades, não os desafios e barreiras. Isso tem muitos, mas vamos focar nas oportunidades, né, professor Mário?
Então, eu preparei uma apresentação, eu vou ser bem breve, porque não temos muito tempo, então já vou direto para ela, só gostaria de, se possível, me habilitar aqui, acho que não estou habilitado para compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Só os coordenadores aqui, aí do que passar eu já compartilho meus slides. Vou ver uma coisa aqui. A professora Paola está conseguindo fazer aqui. É que eu fiz alguns ajustes agora, né? Então eu gostaria de compartilhar daqui. Mas caso não seja possível, eu peço que compartilhe o PDF que eu te enviei ontem. Tá. Mas não há como eu compartilhar daqui? Vai. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que solicitar controle ou alguma... Jorge... Make a presenter. Vamos ver. Sim, deu certo. Muito obrigado. Deu? Ótimo, perfeito. Já vou compartilhar aqui. Então, aí está. Você já deve estar vendo a minha tela, certo? Eu vou ampliar. Como é que ficou para vocês aí? Ainda não abriu, mas vai... Acho que ela deve estar... Tem um delay um pouquinho. Tem um delay? Ele não está em tela cheia. Não está em tela cheia ainda, professor. E agora? Não, ainda não. Vamos de novo, então. Vamos de novo aqui. Talvez deixar já em tela cheia e tentar abrir direto na apresentação o compartilhamento. Vamos lá. Não deu tela cheia ainda? Ainda não? Então vamos descompartilhar aqui. E botar agora sim. E agora? Agora sim, professor. Agora sim, né? Uhum. Muito bem. Então tá, retomando o agradecimento, essa oportunidade, a ideia de conversar com vocês hoje é para falar sobre a economia de plataforma e especialmente as oportunidades para o cooperativismo. Eu dividi a minha apresentação em dois momentos, porque eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com a economia de plataforma. Então, no primeiro momento, eu vou tratar das questões mais básicas da ideia de plataforma, as formas de plataformas. E depois, no segundo momento, eu vou trabalhar mais as questões com vocês de como é que são as estratégias e como é que o cooperativismo pode se inserir, então, nesse contexto de plataformas. Eu preparei uma apresentação aqui, essa aqui é minha página no Google Acadêmico, sempre é importante. Eu falo muito do Google Acadêmico, porque ele tem todos os artigos, minhas pesquisas, o que eu produzo. Enfim, eu sou mais conhecido por redes de cooperação e por estratégias colaborativas, estratégias cooperativas, que são as minhas áreas de interesse, mas desde o meu pós-doutorado em Berkeley que eu me interesso por aspectos tecnológicos que afetam a cooperação e as relações entre empresas. Por isso, plataformas, blockchain, inteligência artificial, machine learning, que são temas mais atuais. Enfim, como o professor Mário já me apresentou, sou professor da Unicinos de Estratégia de Novos Negócios, e é em cima disso que eu vou tentar trazer para vocês aqui esses meus estudos e meus avanços. O tema de plataformas, ele é recente, sim, é recente, embora não seja um fenômeno recente. A ideia de plataforma remonta às ideias de mercados, porque os mercados, quando dizem mercado, pontos de encontro para compra e venda, né, de lugares. Mercado entendido como um espaço onde as pessoas levavam seus produtos para vender e os consumidores iam procurar lá as compras do seu dia a dia. Existe há muito tempo, e essa intermediação feita pelo mercado atualmente tem uma visão tecnológica, digital, que são as plataformas. Então, há bastante produção e conhecimento sobre plataforma, estratégia de plataforma, economia de plataforma hoje em dia. Eu trago dois livros recentes, um de 2018, traduzido em português, e outro de 2020, esse ainda não está em português, mas para vocês terem uma ideia dos autores também que tratam desse assunto do ponto de vista econômico, empresarial, estratégico, que é o Faustini, o Parker, o Cussumano, o Annabelle Gauer. Então, esses são os autores, basicamente, que trabalham. Então, fica aqui umas dicas de leituras que vocês podem se aprofundar se interessam pelo tema. Especificamente hoje, para abordar essa base mais conceitual de plataformas, eu vou usar um artigo que foi publicado na revista de negócios da Harvard, tem em português esse artigo, chamado Pipelines, Platforms e as Novas Regras da Estratégia, que é daqueles autores do primeiro livro, né, que eu comentei ali, esse livro da Revolução da Plataforma. E nesse artigo é interessante porque ele, de maneira sintética, o artigo expõe, apresenta a ideia, o conceito de plataforma e traz algumas questões do ponto de vista da economia e da estratégia relevantes para discutir
essa abordagem das plataformas. Então, vamos lá. De maneira bem sintética, de maneira bem simples, a ideia de plataforma, no contexto atual, é essa possibilidade que um proprietário que cria uma plataforma, no caso aqui do exemplo do artigo, é o Google com a sua plataforma Android, que é um sistema operacional para smartphones, ele basicamente ele controla toda a parte tecnológica e a própria gestão da plataforma, quem pode, quem não pode participar, ele é um árbitro disso, e utiliza-se de valor gerado pelos seus produtores, seus consumidores. No caso do Google e do Android, o produtor é os desenvolvedores de aplicativos. Então, eles cobram, inclusive, uma série de requisitos para um aplicativo estar no Google Play, né? E nós compramos, quem utiliza o Android, compra e vai pagar uma parte, um percentual para o desenvolvedor e uma parte fica com a Google. Grande parte desse valor, por sinal, fica com a Google, já que ela comanda toda essa plataforma. Em última análise, ela faz essa intermediação. E a diferença da intermediação do passado, do mercado, da intermediação do shopping center, que também dá para chamar de uma plataforma, que era conhecido como o shopping center era a igreja do século XX, né, onde as pessoas lá se encontravam, em vez de a igreja ia para o shopping center, tinha esse conceito, né? Hoje se caiu um pouco, se perdeu, ainda mais em tempos de pandemia, se perdeu um pouco desse ponto de encontro, mas o shopping center nada mais é que uma plataforma, no caso física, né, e que tem a sua limitação de espaço. No caso das plataformas digitais, que é essa grande mudança e por isso que afeta a economia, é o fato de que as plataformas têm hoje dispositivos móveis, que são os fornecedores tecnológicos que permitem que uma plataforma não opere apenas numa limitação física e que atinja um certo número de consumidores e produtores, como um shopping center, que tem, por maior que seja, tem uma limitação. Ela pode operar no mundo inteiro e ter milhões ou bilhões de consumidores e milhões de desenvolvedores de aplicativos ou de ofertantes de produtos nessa plataforma. Então, isso transforma a lógica de operação dessa intermediação, que deixa de ser local, específica para alguns, e passa a ser global e passa a envolver milhões de pessoas e, portanto, milhões de possibilidades de gerar valor e, principalmente, capturar valor, que é o que interessa para essas plataformas. De maneira básica, o que a gente mais fala de plataforma e que muitas vezes critica é as plataformas chamadas de dois lados, que tem os produtores e os consumidores, e o exemplo mais citado sempre é o Uber, que também usa os mesmos fornecedores, em especial os smartphones, para potencializar essa lógica de intermediação entre quem precisa de um carro para se deslocar e quem tem um carro está disposto a dirigir para essa pessoa ou disponibilizar o carro para levar uma pessoa para um lugar para o outro. Ele consegue transformar isso em um negócio global, um negócio que opera tanto no Brasil quanto opera em outros países, e com maior ou menor dificuldade, com questões legais, enfim, que ele inclusive vai tentando superar. O importante desse tipo de plataforma, e não é o único tipo de plataforma, por isso que eu trago esse exemplo. A Uber e os outros similares, né, como a 99, enfim, a Didi, que é a chinesa, ela trabalha uma ideia de ligar dois lados, por isso que é mercados de dois lados. Nós temos de um lado a rede dos ofertantes de transporte, né, que são os motoristas de Uber, e temos a rede enorme de clientes que possam, usuários que possam necessitar de um certo carro a qualquer momento. A especificidade desse tipo de plataforma é o fato que quando nós pedimos um carro do Uber, ele vai trazer qualquer carro, o carro mais próximo, aquele motorista que estiver mais disponível, mais perto para ser o mais rápido de ser atendido, dentro das categorias, né? De o mais básico, o X, o conforto, até o Black, enfim, dentro dessas categorias vai vir o mais rápido, independente de ser qual é o carro. Então há uma disputa também entre os motoristas para eles conseguirem trabalhar mais rápido para atender mais chamadas. Mas esse não é o único tipo de plataforma. Existem outras plataformas com a mesma lógica, mas que têm outros sentidos, e que são chamados na economia de mercado de match, de fazer um match de um lado com o outro. Não é apenas aproximar, intermediar e cobrar um valor, mas o match é muito importante. O melhor exemplo, no que tange a plataformas digitais, é o Airbnb, que recentemente agora foi super valorizado, né? Apesar das questões da pandemia. O que o Airbnb tem de similar com o Uber? O fato de que há
também a questão digital, que permite que ele opere globalmente. Há usuários que buscam não um carro para se movimentar, não um transporte, mas um local para se hospedar ou para ficar em um certo período de tempo. A diferença é que este mercado, especificamente, que nós estamos falando aqui, no caso do Airbnb, não serve qualquer hotel, qualquer casa, qualquer pousada, qualquer quarto para qualquer usuário. O usuário tem as suas especificidades, porque ele vai viajar a determinado dia, vai participar um certo tempo e vai ter uma certa necessidade de localização desse imóvel, de espaço desse imóvel, de utilidades que esse imóvel oferece, enfim. Então, o que ele vai fazer vai ter o maior número de imóveis possíveis para, dentro dessa disponibilidade maior, poder oferecer o melhor e mais adequado para esse consumidor, para esse cliente. Talvez não consiga. Talvez ele não consiga atender todas as especificidades e talvez não haja esse match, porque talvez aquele imóvel, aquele local que está disponível o que interessaria o consumidor não está disponível no momento da viagem dele, ele não pode mudar a viagem. Então, essa é uma dificuldade que essa plataforma encara, mas que também traz o seu valor e, por isso, ela gera outro tipo de valor. Então, com essa apresentação genérica aqui, meio bem simples, só quero apresentar para vocês que há diferentes formas de se fazer esta intermediação que as plataformas se dispõem a fazer, algumas com a ênfase na disponibilidade, na rapidez, independente da qualidade ou do tipo de automóvel, outras mais focadas no match, no vínculo entre dois demandantes e ofertantes, e tem outras ainda mais complexas que envolvem mais de dois lados, envolvem múltiplos lados, mas aí não há tempo para entrar nesses detalhes. O que eu quero enfatizar e trazer uma provocação do artigo que eu citei e que eu estou utilizando aqui é o fato de que ele faz uma pergunta, ou quase uma afirmação, de que uma plataforma, esse tipo de plataforma como o Uber e o Airbnb, ao entrar no mercado que é dominado por uma empresa pipeline, que é uma empresa tradicional, que ela faz o produto, ou ela adquire a matéria-prima, desenvolve o produto, busca seus canais de distribuição e vende seu produto. A plataforma, com essa abordagem de que o produtor não é de propriedade da plataforma, os consumidores também, de certa forma, eles estão soltos nessa plataforma e a capacidade tecnológica, quando a plataforma utiliza esses vínculos e consegue fazer o match, e entrando no mercado, ela vai tirar ou vai pegar as chamadas fatias de mercado dessa empresa tradicional, dessa organização tradicional. Então, quando uma plataforma entra no mercado, ela, segundo os autores, ela quase sempre vence. Eu acho que eles queriam dizer que ela sempre vence, mas eles foram se preocupar um pouco com as críticas, botar quase sempre vence, porque deve ter algum momento que a empresa tradicional vai conseguir, a hierárquica vai conseguir superar. Mas um bom exemplo dessa provocação deles ocorreu lá em 2007, porque nas aulas eu gosto de mostrar essa imagem aqui, que é a capa da Forbes de 2007. Lá de 2007. Essa é uma capa já clássica, conhecida, bastante citada, é a de novembro de 2007, que trata da Nokia. Ela tinha 1 bilhão de consumidores em 2007. E a provocação da Forbes, quem é que vai derrubar, né? Quem vai alcançar o rei dos telefones? Foi o mesmo período que o iPhone foi lançado. O iPhone foi lançado em junho e começou a ser vendido efetivamente ali a partir de setembro, outubro, novembro de 2007. Nos Estados Unidos, depois foi para a Europa. Veja, e você sabe o final da história, né? Você sabe o que aconteceu de 2007, não para 2021, o que aconteceu de 2007 para 2012, 2013. Então, o que isso mostra é que, diferentemente da Nokia e todos os outros telefones celulares daquela época, que era uma empresa pipeline, vendia um celular que tinha basicamente uma característica, que é telefonar, mandar mensagens, a Apple entrou com uma abordagem de plataforma. O iPhone, mais do que um aparelho celular, era uma possibilidade de engatar lá o iOS, que é o sistema operacional, na rede de desenvolvedores de aplicativos para os seus consumidores. Então, o iPhone passou a ofertar mais valor, gerar mais valor para os usuários do que o telefone tradicional da Nokia, porque ele tinha essa riqueza de uma rede de desenvolvedores de aplicativos para o iPhone. E, obviamente que essa geração desse valor, a maior parte desse valor,
no conjunto, ela é capturada pela Apple. Então, é uma das vantagens de quem é o proprietário da plataforma e consegue fazer toda essa interconexão entre produtores, entre desenvolvedores e os ofertantes de aplicativos. Enfim, o que eles falam é que vem havendo uma dominância de plataformas. Significa que essas plataformas vêm comendo a participação das empresas pipeline tradicionais. E esse quadro aqui mostra bem isso. Eu tenho uma comparação, não seja justa, porque o Uber não concorre com o BMW, mas é mais para exemplificar, né? Nem o Facebook concorre diretamente com a Walt Disney, talvez a Salesforce sim com a IBM. O Twitter não concorre com o New York Times diretamente. Os anos são diferentes, a valorização de mercado em alguns casos são próximos, que é o que demonstra qual é o valor da empresa, né? O Twitter, por exemplo, tem uma capitalização de mercado, um valor de mercado bem maior que o New York Times. O Salesforce parecido com a IBM, mas o Facebook bem maior que do Walt Disney. Independente dos valores serem corretos, o mais importante é essa próxima coluna que eu vou mostrar aqui. É a divisão do valor de mercado pelo número de funcionários que uma plataforma tem. E aí é impressionante a diferença de um tipo de negócio para outro tipo de negócio. Esse aqui é o valor de mercado dos amarelos das plataformas, dividido por funcionários, e o azul é o valor de mercado dividido por funcionários. A plataforma consegue ter uma valorização de mercado com um número pequeno de funcionários, porque ela não detém os recursos que ela oferece, certo? A BMW, que é uma empresa pipeline, ou qualquer outra montadora de automóvel, ela monta o automóvel, ela tem uma relação de fornecedores, ela precisa de funcionários para gerenciar essa cadeia de produção, ela precisa de funcionários para gerenciar a venda, ela precisa de funcionários para montar o automóvel. Enfim, assim como o New York Times para gerar notícia, assim como o IBM para gerar os negócios, o Walt Disney e o Marriott para gerenciar os hotéis. A plataforma não. Então, isso é uma vantagem competitiva que as plataformas têm, porque elas conseguem crescer, essa é a sacada, elas conseguem crescer muito mais rapidamente e de forma comparada, muito mais amplamente do que uma empresa tradicional, porque ela não precisa, para ofertar transporte, ter os carros e os motoristas com funcionários, a Uber, por exemplo. Ou ela não precisa ser o dono da casa e do quarto para ofertar esse quarto para alguém que queira se hospedar, no caso do Airbnb. Então, isso gera uma diferença competitiva que leva as plataformas, num capitalismo de plataformas, a ter uma certa dominância, conforme esses autores. Essa é a primeira parte que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a ideia de plataforma de maneira bem genérica e bem sintética, para a gente poder conversar um pouco mais na segunda parte da minha fala aqui, que diz respeito ao entendimento dessa lógica do ponto de vista estratégico / econômico. Mas eu quero trazer um outro lado agora, que aí sim vai afetar o cooperativismo de plataforma, que é o fato de que, se ainda que haja uma estratégia de plataforma e que haja uma dominância de plataformas, vem uma segunda pergunta, que não está naquele artigo, mas eu faço aqui para provocar. E o que acontece quando uma plataforma entra em um mercado que já existe uma outra plataforma? Ou seja, o que ocorre, ou quais são as estratégias de uma plataforma para não derrubar uma empresa, não competir com uma empresa tradicional, pipeline, mas para competir com uma outra plataforma? E aí que vem as questões que ainda estão sendo construídas e entendidas. Porque, como vocês sabem, várias plataformas, inclusive, têm perdido durante o tempo. Eu vou dar 4 exemplos para vocês aqui. Exemplos de plataformas que concorrem e perderam espaço para outras plataformas, né? O Cabify acabou de sair do Brasil, porque não conseguiu nas questões... claro que ele argumentou que na pandemia não é mais difícil, mas não está conseguindo competir com condições com os outros ofertantes de transportes, em especial a Uber e a Didi. O MySpace, acho que nem existe mais, foi comprado, foi vendido, mas acabou sendo dominado pelo Facebook. O Windows Phone é interessante, é um caso interessante, tentou entrar para competir com o Google e com a Apple nesse mercado de sistema operacional para smartphone, mas acabou sendo derrotado. A plataforma dele teve uma série de estratégias erradas que não conseguiu derrubar nenhum nem o outro, e acabou sendo o terceiro indesejado que foi quase que totalmente substituído, para não dizer
totalmente substituído. O que eu falo que é interessante porque quando a Microsoft derrubou a Apple lá no início dos computadores, né, quando tinha Mac e o IBM PC, a Microsoft ela se tornou um grande império porque ela tinha uma abordagem de plataforma naquela época, né? Ela assistia o sistema operacional, mais ou menos sistema operacional fechado, e vários programas rodavam em Windows e não rodavam no sistema operacional do Mac. O Mac acabou ficando para trás porque não tinha essa capacidade de se popularizar e o Windows acabou sendo o padrão o standard, né, de sistema operacional para computação quando ela nascia nos anos 80 e nos anos 90, tornou a Microsoft uma das maiores empresas do mundo e o Bill Gates até hoje, né, um dos mais ricos do mundo. Bom, o peixe urbano é outro interessante fato, eu trago aqui também o caso do peixe urbano, porque tem um estudo recente na China que mostra, assim como no Brasil, vocês devem lembrar, acho que diria uns 10 anos atrás, talvez um pouco menos, teve o boom das compras coletivas, né? E do Groupon, e daqui no Brasil teve o Peixe Urbano que dominou. Na China teve a mesma coisa, chegou a ter nascimento de 12 mil plataformas de compras coletivas que juntavam os restaurantes, enfim, aos demandantes, em um mesmo momento. E hoje restam 3 lá na China. Então tem um estudo demonstrando as estratégias e por que uma plataforma chinesa de compra coletiva ela conseguiu se manter enquanto que outras não. Então, o que está acontecendo hoje, além dessa entrada das plataformas em mercados dominados por empresas tradicionais, pipelines, hierárquicas, há ocorrendo hoje, simultaneamente, uma concorrência direta de estratégias entre plataformas. E um exemplo atual, se vocês querem atualíssimo, é a capa do jornal Valor Econômico hoje em dia. De hoje, tá ali. De hoje. Se a gente olhar aqui, tá aqui, deixa eu fazer aqui para vocês, ó, 29 de abril, e está colocando ali a união da Americanas com B2W, que são 2 plataformas de marketing chamada Marketplace, que aproxima quem vende produtos e serviços de quem compra esses produtos e serviços, para poder competir com outras plataformas, em especial a Magalu, Via Varejo, mas, por que não, da Amazon, que começa a entrar no Brasil. O interessante dessa reportagem, sim, que está bem claro para nessa reportagem, que chama ali, que é uma plataforma única que eles estão querendo trabalhar, já avaliadas as duas em 77 bilhões. Essa é uma concorrência que a gente começa a ver agora, uma concorrência entre plataformas. E as estratégias que essas empresas, ou plataformas, vão precisar ter para se inserir, se manter nesse mundo digital. Como o próprio jornal aqui diz, negócios digitais vão representar 25% do PIB nos próximos anos. Acho difícil, acho que é um exagero aqui, mas que seja 20%, que seja 15%. É uma participação muito grande do PIB para ignorar negócios digitais. Então, essas plataformas passam a perceber que sozinhas elas podem não ser suficiente para se manter nesse mercado de plataforma, nesse capitalismo de plataforma. Eu trago esse exemplo porque o cooperativismo de plataforma ele vai entrar neste contexto de competição, ele vai entrar neste contexto econômico, ele vai entrar nesse contexto de escalabilidade. Nós não podemos pensar que vai se competir como se competia 20, 30, 40, 50 anos atrás. É esse tipo de contexto econômico que o cooperativismo de plataforma vai enfrentar. E aí eu vou deixar algumas questões estratégicas, eu sempre reforço, meu viés de olhar para este fenômeno é um viés de estratégia, portanto, como eu posso fazer para me inserir, me manter e crescer em um capitalismo de plataforma, em um mercado dominado por plataformas. Então, esse é o meu olhar para tentar ajudar quem pensa e quem estuda, como é o caso do Mário, da Paola, o cooperativismo de plataforma e muitos de vocês. Então, eu trago 3 questões só para abordar a questão da estratégia em plataformas, depois eu abro para questionamentos e para conversa em relação a esse contexto todo das plataformas. Então, a primeira questão que eu trago para provocar quem pensa em cooperativismo de plataforma, mesmo quem pensa em plataforma, não no cooperativismo, para me inserir no mercado, para me inserir nessa competição, qual é a falha de mercado, qual é a fricção que eu vou entrar, que eu vou resolver para poder criar esse valor. Veja, uma plataforma, ela tem 2 lados. Então, como é que eu vou criar esse valor tanto para quem oferece, quanto para quem adquire o produto ou serviço?
Então, eu tenho que identificar qual é essa falha desse mercado que vai fazer sentido alguém querer dirigir o carro para o Uber ou querer disponibilizar um imóvel no Airbnb e as pessoas estarem dispostas a pagar pelo serviço ou dispostas a se hospedar na casa de alguém. Então, como é que eu posso resolver? Que tipo de novidade, de tipo de organização eu trago para solucionar essas falhas ou possibilidades, oportunidades, fricções que haja no mercado? Segunda questão, ovo da galinha. Ainda que o cooperativismo seja um pouco diferente, mas como é que eu entro nesse mercado? Trazendo mais cooperados para a minha cooperativa, para poder ofertar esse produto, esse serviço, de maneira constante, ampla, ou eu tenho que atrair mais consumidores, que possam ser cooperativas de consumo, pode ser consumidores em geral, que aí vai justificar trazer mais cooperados. Enfim, eu começo, o velho dilema do ovo da galinha, eu começo por que lado? Mais consumidores ou mais produtores? Mas os consumidores vão querer mais cooperados, mais produtores, mas os produtores vão exigir mais consumidores. Então, essa é uma dinâmica que eu vou trazer alguma resposta para vocês. E o terceiro é de quem eu vou cobrar, quanto eu vou cobrar, como eu vou cobrar, que é a questão da precificação da plataforma, que é algo complexo, tendo em vista, vocês vão ver logo em seguida, que eu não domino os recursos. Não ser o dono do carro e o funcionário e o motorista do Uber não ser meu funcionário é uma grande vantagem, mas ao mesmo tempo é um grande desafio para precificar isto, porque eu não consigo trabalhar com esses custos internamente, para baixar o preço, por exemplo. E se eu baixar muito o preço, ele pode não se interessar em dirigir para mim mais. Ele pode querer dirigir para outra plataforma. Assim como mesmo do consumidor, eu não posso cobrar muito mais dele, porque eu tenho outra plataforma cobrando menos. Mas se eu cobrar menos, como é que eu vou repassar para esse motorista um valor que ele acha justo para ele dirigir o Uber ou para ele disponibilizar o seu automóvel, né? Então, o seu imóvel. Então, essa é uma outra questão estratégica que é determinante para o cooperativismo de plataforma se inserir nesse mercado de concorrência. Então, como é que as empresas solucionaram, respondendo essas questões para ilustrar um pouco as discussões em plataforma, estratégias de plataforma, e ajudar vocês a pensar em cooperativas de plataforma. A Booking, acho que vocês já conhecem, obviamente, né? É uma intermediadora, é uma plataforma, só que ao contrário do Airbnb, trabalha com hotéis. Na maior parte, hotéis. Hoje tem pousadas também tentaram migrar para outras similares ao Airbnb, mas inicialmente, a vaca leiteira do Booking.com são os hotéis. O Booking, não sei se você sabe, mas ela fora da lógica das outras plataformas, ela não está no Vale do Silício, nem na China, ela está em Amsterdã. É uma empresa holandesa. Mas o Booking, a falha do mercado que ele identifica é o fato de que até existir uma plataforma como o Booking era difícil a gente identificar qual era o hotel que mais fazia sentido para a minha viagem, qual mais atendia as minhas especificidades. Como a gente vai viajar, obviamente nós não conhecemos o local para onde a gente vai, em geral, né? Na maioria dos casos. E não conhece todos os hotéis que existem em uma cidade. Então, acaba sendo que se vai para o mesmo lugar sempre, vai acabar sendo para o mesmo hotel que se sente seguro. Mas, de outra maneira, não tem como descobrir se havia muitos hotéis, o que o hotel oferecia, se estava disponível, qual era o preço. Então, como tem todas essas informações organizadas, pode-se filtrar, e pode-se trazer sugestões e olhar fotos e ver comentários de usuários, ajuda muito a quem quer reservar um hotel, ou mesmo escolher um hotel mesmo que não o faça pelo Booking, e dizer, olha, esse hotel aqui, nesse bairro, que tem o café da manhã, tem estacionamento, por esse preço, atende às minhas expectativas. Então, há um match entre o hotel e a pessoa que vai viajar. Facilita muito e ele acaba cobrando do hotel essa intermediação. Não cobra de nós, acaba cobrando do hotel e acaba exigindo do hotel algumas também vantagens para o Booking, como, por exemplo, o hotel não pode colocar no site dele mais barato o preço da diária do que está no Booking.com. Mas aí são outras questões que a gente pode discutir mais para frente também, porque eu não quero ocupar muito espaço, estamos até o meio-dia, eu gostaria de escutar o Mário, escutá-los também. Segundo ponto, que é a discussão entre ovo e a galinha, por onde eu começo, consumidores ou produtores. Isso não tem uma solução clara, porque algumas plataformas se estabeleceram por base de ter uma grande oferta de produtores ou de pessoas disponíveis a ofertar serviços e bens e serviços,
e outras tiveram sucesso atraindo primeiros consumidores e, na sequência, criando essa massa ou essa rede de ofertantes. Eu vou trazer o exemplo de uma plataforma que a gente não entende muito como tal, mas ela a gente chama de rede social, a rede social profissional, que é o LinkedIn, porque esse exemplo é interessante que quando o LinkedIn iniciou, ele era assim uma plataforma de two-sided, porque ele aproximava, de um lado, os profissionais, nós todos, estamos empregados em alguma empresa ou a busca de uma recolocação, com os headhunters, né, os recrutadores de recolocação no mercado. Inclusive, ele focava muito nesses dois sites, né? Então, os profissionais começaram a botar seus currículos, as suas evoluções, as suas capacidades ali. Inclusive, era uma maneira interessante de colocar, porque o funcionário que estava empregado, ele não saía por aí dizendo, olha, estou aberto para novas contratações ou ofertas. Mas o LinkedIn era uma maneira de se colocar, apesar de estar empregado, de se colocar ali como aberto para ofertas, né? E sem chamar a atenção da sua própria empresa. Está aqui, está trabalhando aqui, vai querer sair. Enfim, então o LinkedIn começou assim e os recrutadores conseguiram entender que logo que esse banco de talentos poderia ser utilizado, e assim que ele se estabeleceu, mas isso foi só o começo, foi a forma de o LinkedIn criar o ovo e a galinha com profissionais recrutadores. Depois ele passou a ser uma plataforma não de dois lados, mas passou a ser uma plataforma multi-sided, de vários lados, porque agora tem textos, né? O LinkedIn é muito mais do que essa aproximação, inclusive tem um outro lado que é de anunciantes, ele ganha dinheiro com esses anunciantes agora, não apenas com os profissionais que pagam ou das empresas recrutadoras que pagam para acessar características específicas, mas ele paga, também recebe anúncios e cursos, enfim. Hoje, ele é um ecossistema maior, de mais lados dentro dessa plataforma, o que amplia a oferta de valor, pelo lado da estratégia falando, a oferta de valor e, ao mesmo tempo, as possibilidades de captura de valor. Então, em síntese, a solução do ovo da galinha é começar com as que existia, né, o que já se sabia, que eram profissionais e recrutadores, isso sim, já era uma prática comum, usual, e depois partir para os outros lados, as outras redes de interessantes, como os anunciantes e empresas que gostariam de se colocar como possíveis desejo de funcionários e empregados trabalharem lá. E a terceira questão é a questão da precificação, que, como eu disse, também é uma complexidade. De quem eu devo precificar? Há diversas abordagens. Eu trago um quadro aqui que mostra que algumas plataformas, eles cobram dos usuários, né? Por exemplo, marketplaces como o Mercado Livre, o Alibaba, AliExpress, o próprio Amazon, ela cobra de nós cobramos os produtos e cobra também dos vendedores, que aliás é dos vendedores, dessa venda, dessa participação no marketplace que está a grande parte do lucro dessas plataformas de marketplace. Mas se pegar outras redes sociais, como o Facebook, o próprio LinkedIn, e pegar, pegar o exemplo do Google, e utilizam os usuários como canal, né, de venda de um acesso para anunciantes. No caso das TVs abertas, os anunciantes são mais massificados, então são mais anúncios institucionais, e o Google, Facebook consegue trabalhar esse vínculo mais próximo, essa customização maior de atender nichos específicos ou consumidores ou clientes específicos, ele cobra por isso. Então, o lado da precificação e o lado da forma de obter o lucro, a captura de valor, está com os anunciantes. Não está tanto entre os usuários, o Facebook até sempre anuncia, né? É gratuito e sempre será, obviamente, porque o lado que ele consegue ganhar dinheiro, assim como o Google, é junto aos seus anunciantes. E uma plataforma que a gente às vezes não considera como tal, mas ela são os meios de pagamento. Cartão de crédito é um grande exemplo. Com American Express, Visa, Mastercard, eles oferecem um serviço, nos cobram, até alguns são cobrados, os bancos oferecem gratuitamente, porque tem um convênio, ou já está embutido nas taxas bancárias. Enfim, então, até é gratuito, mas enfim, no geral há uma anuidade, mas essa anuidade não é o que mantém a altíssima lucratividade desses meios de pagamento é
a taxa que eles cobram das lojas, dos mercados, né? Dos mercadinhos que pagam. Antes da grande competição que se abriu agora, chegava a custar 5%, 6% da venda do mercadinho, não havia negociação, e que ia para essas empresas que faziam intermediação, e quem tinha o cartão, o usuário que comprava, e a loja que precisava aceitar o cartão, caso contrário, o comprador talvez não comprasse lá. Então, essa é uma forma de como essas plataformas de intermediação, no caso, cartão de crédito, meio de pagamentos, fazem para precificar e lucrar. E, por fim, voltando e terminando com o exemplo do Uber, ela tem uma dificuldade grande do como precificar, quanto precificar, porque é o fato de ele precisar equilibrar esse mercado. Em alguns momentos vão ter bastante motoristas disponíveis e uma demanda baixa. Em alguns momentos vai haver uma demanda alta, ou num local específico, né, vai ter uma demanda alta, porque terminou um evento e as pessoas estão saindo no mesmo horário, e não vai ter tantos motoristas para atender. Ou no meio da noite, na madrugada, certos locais. Enfim, ele precisa organizar isso, porque o usuário não está interessado se ele vai ter ou não vai, se a situação é difícil ou não está difícil, se tem um evento, se é de noite, de madrugada, se está chovendo, se o motorista quer sair de casa. Não, ele precisa do serviço de voltar para casa, por exemplo. Então, para tentar equilibrar isso, o Uber, um tempo atrás, vocês devem lembrar, criou o tal do preço dinâmico. Antigamente era bem mais transparente. Ele tenta equilibrar, interessante isso, né? Nessa abordagem. É um mini mercado, porque é o mercado de oferta e demanda que existe no mundo. Ele consegue trazer isso para dentro da plataforma e tenta equilibrar, aumentando e diminuindo o preço para atrair os motoristas, mais motoristas, ou quando há uma demanda maior, menor, não poder baixar o preço, né, para o usuário, para poder equilibrar esse mercado. Esse preço dinâmico era bem transparente há uns 6 anos atrás, não, estou exagerando, uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, quando aparecia, olha, o preço agora está 1,5, 2,2, agora já está embutido no valor final, a gente só sabe o valor final, mas ainda existe esse preço dinâmico, depende da hora, do local, do número de motoristas dirigindo, e ele precisa fazer isso. Porque se ele não fizer isso, ele vai perder nessa lógica de ovo da galinha o usuário ou vai perder o motorista para a plataforma concorrente. Nós estamos falando aqui de concorrente entre plataformas. Sempre lembre disso, né? Então, se ele não fizer essa organização e como o recurso não é dele, ele vai acabar perdendo essa concorrência para outras plataformas que talvez entrem com uma abordagem diferente ou com uma abordagem mais competitiva, digamos assim. Então, pessoal, colegas do cooperativismo, da Scop, Mário, Paola, essa era a minha apresentação. Fico à disposição de vocês. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui apresentando. Espero que tenha algum tempo para conversar. Tentei ficar dentro do tempo. Ok. Professor Jorge, muito obrigado. Foi uma apresentação brilhante. A sua apresentação sobre a estratégia das plataformas, né, nos trouxe um conteúdo muito rico também sobre exemplos de plataformas, para podermos entender também a diferença entre as plataformas que a gente chama de tradicionais, no sentido de que nós estudamos o cooperativismo de plataforma, né, então pensamos de como é que as plataformas elas tradicionais, as plataformas do capitalismo de plataformas se organizam. Também, professor, foram trazidos importantes questionamentos aí para a gente pensar, né, como é que as cooperativas podem tratar com isso, e a gente tem ainda uns 15 minutinhos para a gente poder discutir isso também. Então, eu queria só dizer aos participantes que aqueles que quiserem podem se manifestar via chat, né, podem colocar aqui. Os que quiserem, de repente, se manifestar falando, né, podem solicitar a palavra, que podem levantar a mão. E enquanto isso, enquanto o pessoal se organiza aqui, eu quero aproveitar para fazer alguns comentários, assim, pensando, né, em tudo isso e pensando na lógica das cooperativas, né. Eu acho que um pouco também, quando o professor coloca ali a questão da concorrência entre plataformas, né, o que acontece quando uma plataforma entra já no mercado que já tem plataforma. A gente está vendo esse modelo de concentração, né, e a criação dessas super plataformas. A gente está vendo assim alguns modelos, principalmente nas fintechs, né, que tem uma plataforma que ali dentro você faz compras, você faz várias coisas, né. A própria China, né, tem aquele modelo do WeChat, onde dentro do aplicativo se faz tudo também, né.
E aí eu fico pensando, né, dentro do que a gente vem estudando do cooperativismo, como é que quais as alternativas, né, para o cooperativismo de plataforma dentro disso. Uma das questões, professor, já que o senhor é professor da área de estratégia, né, que a gente tem pensado em hipóteses assim de nichos para as cooperativas atuarem, né? Há exemplo de outros aplicativos que surgiram, mas que eu também não vi eles se desenvolverem muito, como por exemplo um aplicativo que tinha que era um Uber das mulheres, se não me engano, que era acho que chamava Vênus o aplicativo, né? Então, por exemplo, eu também tomei conhecimento há algum tempo de uma plataforma muito ainda incipiente, né, dentro de comunidades em Salvador, em que através do WhatsApp se faz como se fosse uma espécie de um iFood, só que dentro de determinadas áreas, né, apenas, né? E aí, será que essa ideia de trabalhar dentro de nichos seria uma alternativa, dada a dificuldade de competição, né, com grandes plataformas, principalmente cada vez mais, como mostrou ainda hoje, né, grandes plataformas se unindo para concorrer com outras super plataformas? Bom, acho que dá para responder por vários lados essa pergunta. Essa questão é bem importante. Até quando eu citei ali que o caso o exemplo agora recente da Americanas e B2W, né, para concorrer com a Magalu, eu até citei o caso da Amazon. É um pouco isso que tu comentaste, professor Mário, que é o fato de que a Amazon não chega apenas com um marketplace, né? Ele é mais que um marketplace hoje. Ela tem todo um sistema que é a AWS, que hoje até fatura mais com a AWS, que é do que provavelmente com a marketplace. Ela tem uma oferta de entretenimento, e que inclusive cruza essa oferta de entretenimento com oferta de frete grátis, né, a um preço bem acessível, que começa a ficar difícil, dado o tamanho, né, e dado as ofertas cruzadas dessas plataformas, já que elas não dependem dos recursos internos para crescer, dificilmente de concorrer, né? Então, aí a pergunta assim, será que o nicho seria possível? Acho que sim, acho que no momento, dependendo, assim, olhando pelo lado da estratégia, e bebendo na fonte do Porter, eu diria que, assim como uma empresa trabalha com nicho, uma plataforma poderia trabalhar com nicho. Obviamente que a rentabilidade dela não seria tão grande quanto a rentabilidade de uma plataforma desse tamanho. Mas o fato de trabalhar num nicho, e se o nicho efetivamente existir, se ela preencher uma falha de mercado, uma fricção, facilitar aquele contato, essa transação, ou facilitar esse match, dado estando num nicho que é pequeno, não vai interessar esses grandes tubarões. Então, ela vai permanecer nesse nicho por muito tempo. Ela vai atuar nesse nicho e vai conseguir sobreviver. Mas é o limite do nicho, é o limite da estratégia de nicho. Mas eu acredito que sim, é uma resposta. Eu tenho uma pergunta que ela é relacionada a uma conversa que a gente já teve na Unicinos, né, numa das disciplinas lá, acho que foi quando eu fui na tua disciplina para a gente tratar desse tema, ou em outra oportunidade. Sim. Que a questão, quando se inicia, né, você colocou muito bem a questão do dilema do ovo ou da galinha, né? A professora Paola, acho que saiu a tela só para aí. Quando começou a questão a gente falou a questão do dilema do ovo ou da galinha, que é algo né, fundamental, que está em toda a literatura aqui. A gente sempre pensa, por exemplo, que uma plataforma para iniciar, ela precisa se capitalizar, porque ela precisa, então, gerar incentivos, né? Escolher um dos lados ali para conseguir gerar incentivos para atrair esse grupo, né? E isso necessita de um grande aporte de recursos. E isso também é um dos problemas que as cooperativas enfrentam, né? Porque aí você vai ter que estar altamente capitalizado para atrair esse grupo. Bom, aí, em relação a essa questão, né, da capitalização, né, de como buscar, a gente também viu que, volta e meia, sai na mídia que o Uber tem um prejuízo gigantesco, né, que é o que a gente conversou. Como é que explica isso, professor? A questão, assim, de uma plataforma gigantesca, né, operando em diversos países, e aí esse anúncio de prejuízos sucessivos, né, e bilionários do Uber. Como que se explica essa questão nas plataformas? Bom, já que eu falei, a Amazon também teve por muito tempo prejuízos bilionários, né? Até que o viral começar a dar lucro. Essa é uma estratégia, não é a única estratégia, mas é uma estratégia de rápido crescimento,
que é o fato de torne-se o número 1 logo para manter-se como o número 1. Então, isso requer um investimento pesadíssimo, inclusive no que eles chamam de aquisição dos consumidores. Na verdade, quase que se paga, ou se paga, literalmente, para as pessoas usarem a tua plataforma. Então, lá no começo do Uber, se tu convidavas um amigo para participar do Uber, tu ganhavas R$20, depois diminuiu para 5 em viagens. Até hoje, eu acho no Uber, depois do Uber Eats, não é para... Então, há um estímulo. Então, obviamente, esse dinheiro sai de algum lugar, sai de parte do ofertante, que vai apertar lá, esmagar o motorista, coitado, ou vai esmagar o que está vendendo a comida, mas sai também desse grandes investidores que tem, né, por trás dessas empresas tecnológicas que esperam que sejam recompensados depois no médio prazo, assim como os investidores na Amazon estão recuperando agora, ou recuperam agora, mas nem todos recuperam, né, por ser chamado capital de risco. Mas eu acho, te respondendo isso, eu acho que isso não é a única forma de uma plataforma se estabelecer e crescer. Isso é uma das lógicas, crescer rápido, dominar, ainda mais em mercados, mas não é como nós comentamos, há outras possibilidades de um crescimento mais orgânico, de um crescimento não tão rápido e de efetivamente ser uma plataforma que concorra por uma certa diferenciação, já que nós estamos usando o termo do Porter de nicho, e não concorrer porque ela é mais barata, porque está à tua disposição, mas porque ela oferece algo diferente. E aí que eu acho que é a grande oportunidade para o cooperativismo de plataforma. Não entrar, o cooperativismo de plataforma não tem a condição de entrar nessa roda viva dos grandes investidores, dos grandes investimentos, dos fundos soberanos, que nós estamos falando de trilhões, de dinheiro a fundo perdido, enfim, e uma outra dinâmica de tomada de decisão e inclusive de lidar com a divisão dos valores, né, do valor gerado, né? Eu acho que há outra possibilidade, que é uma possibilidade de uma plataforma, sim, dentro de uma dinâmica, de uma estratégia de plataforma, de inserir o cooperativismo nesse mundo digital, inserir o cooperativismo nesse contexto onde os consumidores buscam essa facilidade pelo seu smartphone, pelas futuras tecnologias de internet das coisas que vão surgir, mas que não perde a sua essência. E aí eu acho que é importante a questão da essência do cooperativismo, porque ela está vinculada com eu chamaria uma certa, eu não diria mudança nem transformação, mas uma certa revisão, um repensamento do capitalismo como um todo. Então, assim, dentro desse repensado do capitalismo, tem que ser alternativas. Então, talvez a gente não vá voltar para o que era no passado, não vai voltar para uma regulação, não vai voltar para o sindicato de trabalhadores, talvez a gente não volte para isso, talvez vai encontrar um outro capitalismo sustentável, tecnológico, digital, mais justo, ou menos nessa roda viva que tu acabaste de citar. E eu acho que aí está a grande oportunidade. Esse modelo não está estruturado estrategicamente, não está estruturado economicamente, mas é sim uma oportunidade. Por quê? Ainda que não sejam todos, uma grande parte vamos chamar assim, consumidores, ou se preferir, de seres humanos, não estão interessados simplesmente em pagar mais barato e ficar mais barato e consumindo só porque é mais barato. Alguns sim, mas outros vão estar preocupados com o planeta, vão estar preocupados com as questões sociais, vão estar preocupados com as diferenças entre os países, vão estar preocupados com outras questões também. E vão conviver. Vai ter um e vai ter o outro. Então, assim, não vai ser um que vai dominar e que vai vencer ou que vai suplantar o outro. Imagino que nesse mundo pós-moderno vai haver uma convivência de diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de consumidores. E aí que eu vejo uma oportunidade para o cooperativismo de plataforma, que é uma revisão, um repensar do cooperativismo em bases tecnológicas, em bases de outras estratégias, do que não simplesmente aquela estratégia pipeline, de que eu tenho um produtor, ele vai entregar na cooperativa, a cooperativa vai industrializar ou não, vai encontrar sua distribuição e vai colocar seu mercado, vai pegar, vai gerar uma sobra, essa sobra vai ser repassada ou não para os cooperados, ou vai ser reinvestida. Ok, esse modelo pode funcionar, mas em alguns casos ela não vai funcionar mais. Não sei se eu fui claro, assim, mas eu acho que essa é a grande oportunidade. Muito claro, professor. E eu estava pensando justamente agora no modelo do Fairbnb, fazendo então um contraponto com o Airbnb, né?
E justamente o Fairbnb, né, que é uma cooperativa de plataforma que ela congrega, né, ela é uma cooperativa que tem como associados tanto as pessoas que estão colocando seus imóveis à disposição, como aqueles que estão locando os imóveis, como outras pessoas interessadas num turismo sustentável, né, tipo comerciantes, cidadãos, enfim. E o que une essa cooperativa é uma declaração, é um manifesto, né? Um pouco do que você falava aqui, né? De que o cidadão vai estar mais importado talvez com outras questões que não simplesmente alugar um imóvel barato, né? Ele vai estar interessado no impacto que esse consumo dele gera na sociedade, né? E esse é um modelo exatamente que vai para um modelo de diferenciação. Provavelmente, né, a Fairbnb nunca vai alcançar a capilaridade nem o tamanho do Airbnb, porque também nunca vai acessar os fundos e o interesse, né, financeiro, né, que existe no Airbnb, mas existe um nicho dentro dessa diferenciação, né? A gente conversava uma vez sobre essa questão de que o cooperativismo, né, moderno surgiu a partir dessa realidade do capitalismo industrial, né? E agora, né, em face dessa mudança do capitalismo também, eu acho que talvez aí a gente tenha a questão da diferenciação do cooperativismo dentro de um capitalismo de plataforma, né? Isso, exatamente, concordo contigo. Um ponto que eu adicionaria é que talvez o Airbnb talvez não alcance o Airbnb em termos de valor de mercado, mas ele pode ter não precisa ser só um nicho, ele pode ser maior dentro desse contexto, esse novo, na forma de pensar a humanidade, na forma de pensar as relações sociais e econômicas no mundo. Eu acho que as coisas estão mudando, ainda que seja demorado, as coisas estão mudando e eu acho que o que a gente observa é um repensar efetivamente das relações de consumo. Então, essa é uma grande oportunidade pela essência do cooperativismo. Mas é claro, ele precisa acompanhar a tecnologia, precisa acompanhar as questões tecnológicas, precisa acompanhar, e isso efetivamente não é fácil e não é barato. Então, essa é uma dinâmica e essa é uma questão que tem que estar presente na discussão, se for realmente uma cooperativa migrar para uma lógica de cooperativismo de plataforma. Tá perfeito. Professor Jorge, para a gente ficar no nosso tempo que a gente combinou, eu quero lhe agradecer mais uma vez, foi excelente nosso primeiro webinar, que atingiu completamente os nossos objetivos, né? Agradeço muito, né? E a nossa atividade aqui vai ficar gravada, a gente está aqui com a tela, né, com um QR Code onde tem todo o nosso conteúdo e onde esse conteúdo vai subir também. E aos participantes, né, que estamos assistindo agora e vamos assistir depois, tendo dúvidas, contribuições, entrem em contato, porque essa questão do cooperativismo em plataforma é algo que nós estamos aí estudando, né, e buscando, então, esses caminhos, né, para o seu desenvolvimento. Então, toda contribuição é muito bem-vinda. Então, muito obrigado a todos os participantes, e em especial ao professor Jorge, nosso muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Okay. Sucesso na pesquisa e nas iniciativas de vocês. Estou à disposição. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês na Unicinos. Perfeito. Um abraço, professor. Tchau, tchau. Tchau.